Fala galera do sexto ano, bom dia. Espero que estejam todos bem, todos se cuidando. Desejo saúde a todos vocês. Tá passando essa fase, mas nossas aulas continuam e hoje nós vamos falar. Nossas aulas continuam, né? Melhor dizendo. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, tá? Que tem como título Terra, Estrutura e Composição, ok? Vamos tentar ser o mais breve possível para esse vídeo não ficar muito longo e a gente poder falar sobre tudo isso aqui, que é bastante coisa, tá? Mas vamos tentar fazer isso de uma maneira mais simplificada e vamos direto ao assunto. Bom, a primeira parte do capítulo fala sobre a litosfera. O que é a litosfera? É a camada de terra do planeta, a rocha, tudo aquilo que a gente pisa. É a crosta terrestre, é a camada sólida, tá? É a capinha que envolve o planeta. Segundo ponto, nós temos a atmosfera. O que é a atmosfera? A atmosfera é a camada de gases que envolvem a Terra, tá bom? A atmosfera é uma camada protetora da Terra. Sem ela, a Terra seria atingida constantemente por asteroides, tá? E nessa atmosfera ocorrem diversos fenômenos, como a formação de nuvens, chuvas, aurora boreal, o efeito estufa acontece também na atmosfera, e tudo isso se dá a partir dessa camada da Terra. A outra que nós temos aqui é a hidrosfera. A hidrosfera é a camada de água da Terra. Pode ser em estado líquido, pode ser em estado gasoso, como são nas nuvens, ou como pode ser também no estado sólido, que são as geleiras, tá? Que ficam nos polos terrestres. E nós temos também a biosfera, tá? São as 4 feras aí. A biosfera, ela é formada pela vida, é a camada da vida. Todos os seres vivos do planeta, tudo aquilo que é vivo, faz parte da biosfera. Plantas, algas, qualquer organismo vivo faz parte aí da biosfera. Beleza. E depois o livro continua falando sobre os tipos de rochas, tá? As rochas são divididas em 3 tipos. Nós temos as ígneas ou magmáticas, tá? Então é o mesmo tipo. Às vezes as pessoas pensam que são 2 tipos. Ah, ígnea e magmática. Não, é a mesma coisa. Então pode ser chamada de ígneas ou magmática. Magmática é um nome mais simples, mais tranquilo de a gente gravar. Rochas magmáticas, tá? O que são essas rochas magmáticas? São rochas formadas a partir do magma, né? Que coisa, que grande informação. Então, mas como é que elas são formadas a partir do magma? Então, elas se formam rochas a partir do resfriamento do magma. O magma vai se resfriar e aí ele vira rocha. E esse resfriamento ele pode ocorrer de 2 formas. A de maneira rápida, quando o material magmático entra em contato com a superfície terrestre, ou geralmente com a água, tá? E aí ele se esfria. E essas rochas são chamadas de rochas vulcânicas, rochas extrusivas. Tá? Rocha extrusiva, saiu rapidamente, pluf, entrou em erupção, esfriou, virou uma rocha, é uma rocha vulcânica. Beleza? E também ela pode se formar rocha de maneira lenta. Quando ela faz isso, lá no interior da Terra, ela vai aos pouquinhos e aos pouquinhos e aos pouquinhos se resfriando, e aí ela vira aquela rocha, ela forma uma rocha cristalina. Tá? Essas são as rochas intrusivas. Extrusivas, fora, intrusiva, dentro. As que são formadas fora da Terra, as extrusivas, as que são expelidas, resfria rápido e vira uma rocha mais escura. Enquanto as que são formadas no interior da Terra, elas resfriam lentamente e por isso elas são cristalinas como as pedras preciosas. Muitas delas, né? Rochas sedimentares é o segundo tipo de rocha. São rochas formadas a partir... Muito fácil. São rochas formadas a partir dos sedimentos, ou seja, dos restos, dos fragmentos de outras rochas. A rocha está ali formadinha, começa a desprender os fragmentos dela, aqueles fragmentos vão dar origem às rochas sedimentares. E por último, as rochas metamórficas, resultado da metamorfose das rochas sedimentares e magmáticas que se fundem devido ao calor e à pressão gerada pela Terra. Como assim? O que acontece? Todo esse material ele vai sendo depositado da rocha sedimentar. Então fica aqui, fica um pouquinho de material, aí vem outro por cima, outro por cima, outro por cima. Isso vai gerando peso. Então o que está mais baixo vai sendo pressionado. Conforme vai pressionando, ele acaba entrando em contato com o material que está no interior da Terra, que daria origem a uma rocha magmática. Quando ele entra em contato com esse material quente, essa pressão que está fazendo aqui em cima, eles se fundem. Os sedimentos se fundem com aquela rocha que seria magmática e aí dá origem a uma rocha metamórfica, tá? Bom, o ciclo das rochas. Como é que funciona esse ciclo aqui? As rochas se formam do magma.
Então, por isso as rochas magmáticas são consideradas rochas novas, as rochas originais. Então, o material magmático, tanto que está no interior da Terra ou na superfície terrestre, esse material é a rocha criada originalmente pela Terra. Aí começa a se desprender, começa a sair, começa a virar rocha sedimentar, tá bom? Então, assim, o material se desprende das rochas originais e se transforma em rochas sedimentares. E essas rochas sedimentares, ao se fundirem com outras rochas magmáticas, dão origem às rochas metamórficas ou voltam a surgir como rochas magmáticas. Por quê? Ela tem duas opções. Ou essa pressão ocorre de uma maneira que vai juntar e fundir as duas e vira uma magmática, ou essa pressão simplesmente ocorre e afunda ela lá para o interior da Terra, vai derreter aquele material todinho e aí ele vai dar origem a uma nova rocha, tá bom? Então o ciclo é basicamente esse. A rocha se forma, começa a se soltar, vai sendo afundada e chega lá, ela volta de novo, ela se mistura com o material e assim vai, fica nesse ciclo da rocha, tá bom? Então nós temos os agentes modeladores externos. Se eu não me engano, a gente falou na última aula dos moderadores internos. Falamos de placas tectônicas, falamos que elas se movimentam e aí geram, formam os relevos. Agora nós temos os modeladores externos, tá? Se no interior do magma, no interior da Terra, no caso, nós temos a formação do relevo, a formação das rochas, aqui fora esse relevo vai ser moldado, tá? Nós vamos começar a ver esse relevo ser moldado pela própria natureza. A natureza vai modificar aquele relevo criado lá no interior da Terra. Lá no interior, aquele relevo é criado, ele emerge. Ao chegar aqui em cima, da maneira que for, um choque de placas tectônicas, por exemplo, ele vai ser moldado por esses agentes internos. E que agentes são esses? O primeiro de todos, e principal também, a água. As águas, de qualquer forma, vamos falar sobre todas elas aqui agora. Primeiro ponto, a erosão pluvial. É causada pelo transporte e deposição de fragmentos de rochas e solos pela água da chuva. Ponto. O que significa isso? Todo esse material que está ali, rochoso, a água vai chegar, a primeira coisa que ela faz, eu vou terminar de ler aqui para não ficar repetitivo. A primeira ação da chuva ocorre pelo impacto das gotas de água no solo. Então, começa a bater ali, aquela história. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, isso é uma verdade. Né? Ou ela se infiltra no solo e quando encontra o espaço ela vai escoando e leva contigo esses fragmentos. Então a chuva vai caindo, vai batendo ali na rocha o tempo todo. Com isso vai desprendendo pequenos materiais a níveis moleculares pequenininhos. E isso aqui demora milhões de anos. Não é assim, apareceu uma montanha, choveu, amanhã já está diferente. Não. Ó, demora muito para isso acontecer. Mas acontece. Né? Tanto que nós temos solo. E o solo é formado a partir disso. É formado a partir desses fragmentos de rocha. Tá bom? Então as rochas vão se desprendendo pedacinho por pedacinho, pequenininho, areiazinha, né? Bem até menor. E aí ela vai sendo carregada pela água da chuva e vai formando ali o solo, as rochas sedimentares, vai aplainando aquele relevo, tá? Então essa é a erosão pluvial, pluvial, da chuva. A chuva que cai vai desprendendo os fragmentos das rochas e vai carregando elas, tá bom? Se parar, por exemplo, perto de um morro, você vai ver que a chuva, ela não tem ninguém, tá? Um morro simples. Você vai ver aquela água barrenta, porque a água está carregando aquele barro que está ali. A água, a partir do momento que ela cai durante a chuva, começa a inundar, ela vai carregando lixo, ela vai levando tudo. Isso a gente consegue observar, tá? Você vai limpar o seu quintal em casa, você joga a água ali e a água vai carregando aquele material todo. É isso que a água faz no relevo, ela vai caindo e vai carregando o material. A erosão fluvial. Flu com P de pato é chuva. Flu com F de faca é rio, tá? Então a erosão causada pelo transporte de rochas e o solo, tananã, nos leitos dos rios. São os próprios rios que causam que criam seus caminhos. E com o passar do tempo vão escavando o leito e as margens, tornando o rio mais largo e mais profundo. Isso vai acontecer porque a água ela é constante nos rios. Então ela vai indo embora, vai levando aquele material ali. Ela não para em momento algum. Então vai levando, vai carregando aquilo ali. O material que está ao redor vai sendo carregado e o material que está no fundo vai sendo carregado também naquele efeito que eu falei de você estar lavando ali o quintal com a borracha d'água. Tá? Então vai carregando aquele material o tempo todo e aí vai alargando o rio e vai afundando também ele cada vez mais, tá? É um momento, a diferente da chuva, a chuva cai de vez em quando, né? O rio não, o rio é constante, está encostando toda hora levando o material que tem ali no seu leito, que é o fundo do rio no caso.
erosão marinha, tá? Lembrando que estamos falando das ações das águas. Então tem água de tudo quanto é tipo no planeta. Aqui no caso nós vamos falar da erosão marinha. É característica das regiões litorâneas. É causada pelo impacto das ondas do mar, tá? Nas rochas. Por meio das ondas, movimento de marés. Tá. Esse processo é lento e contribui para a formação de praias e paisagens costeiras. Então a areia que está ali na praia não é a areia que veio do mar do nada, não. Eram rochas que estavam ali e a onda começou a bater, 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 foi quebrando aquilo ali, foi se desprendendo, foi se fragmentando, até que aquela rocha virou areia, tá bom? E aí formam as praias. Essa é a explicação da formação das praias. Beleza, a outra aqui, a última, falando de água, é a erosão glacial. A erosão glacial é característica das regiões mais frias, tá? O acúmulo da neve na superfície, na mudança da estação mais fria, que é o inverno, para as outras estações mais quentes, primavera e o verão, faz com que esse gelo comece a derreter. E aí faz o processo, a mesma coisa que o rio faz, tá? Levando consigo ali, o gelo tá lá, paradinho. O gelo tá congelado, né? Tá quieto na dele ali. Começa a esquentar e começa a derreter. Quando o gelo derrete, ele vira água. Básico do básico. E aí aquela água vai carregando o material. Também conta com o peso que o gelo está fazendo ali em cima. Então carrega um pouco mais de material também. Mas faz mais basicamente o que o rio faz. Ou o que a chuva faz. Aquela água começa a derreter e começa a carregar o material com ela. Então tem vários tipos diferentes de ação para o mesmo tipo de agente que provoca, que é a água. A água ela faz a única coisa simples. Água. Como a água modifica o relevo? Ela carrega o material, ela desprende o material rochoso e vai carregando ele. E ela faz isso de várias formas. Se for no mar, ela faz isso através das ondas. Se for no rio, ela faz com a correnteza. Se for na chuva, ela vai batendo e vai tirando aos poucos. Se for com gelo, ele vai se derretendo, vai fazendo peso e vai carregando também. Ela só faz isso. Carrega e deposita. Carrega e deposita. Aliás, a maioria deles fazem. Ventos é a erosão eólica. Esse tipo de erosão é causada pelos fragmentos de rochas, geralmente finas, como areia, e pela ação do vento. É característico de áreas muito desertas ou secas, nas quais as partículas de rochas e solo são desprendidas mais facilmente por causa da temperatura e a falta de água. Tá? Então, quando fala que o solo, ela se desprende mais rápido por causa da alta temperatura. É aquele termo, o sol de rachar. O sol racha o solo, ele racha a terra. E aí desprende aquela poeira ali. E aquela poeira era carregada pelo vento. Você está andando na rua, tranquilo na sua, de repente, um cisco caiu no teu olho. O que levou aquele cisco para o seu olho? O vento. Veio o vento, carregou aquele pequeno fragmentozinho de pedra que seja e jogou aquilo no seu olho. Você sente isso acontecer, você sente isso na pele. Entenderam? Então, quando esse solo está quebradiço, está aquela poeira ali, quando o vento passa, ele carrega também. É de uma outra maneira, a água é muito mais constante, muito mais pesada, muito mais agressiva, mas o vento também carrega material. E por último, mas não menos importante, o ser humano é um agente modelador, tá? Pode ser considerado o maior modificador do relevo terrestre devido à intensidade e à velocidade de suas ações. Tá? O ser humano é muito mais intenso e muito mais rápido para fazer as coisas. As principais transformações de relevos feitas pelo ser humano são as construções, tá? A formação de encostas, prédios, estradas e assim vai. É importante destacar que todo ser vivo é um agente modificador, tá? Porém, né, nenhum deles se comparam com o ser humano. Beleza? E para a gente poder finalizar aqui, conseguir falar bem rápido, bem simples tudo para vocês, nós temos as formas de relevo, que são 4, já dei o spoiler aqui para vocês. Então nós temos 4 tipos de relevos diferentes. Primeiro deles, montanhas, tá? As maiores formações são as maiores formações de relevo da Terra, tá? E elas são formadas a partir do choque de 2 placas tectônicas. Não há outra forma de se formar uma montanha, tá? A montanha só se forma a partir do choque de placas tectônicas e é a maior unidade de relevo que nós temos, tá bom? Segundo, os planaltos. Planaltos são superfícies aplainadas acima de 300 metros de altitude. Como o nome sugere, são planos altos. Não é plano, tá? É como isso aqui, é como realmente a minha mão, é isso aqui. Ó. Ela está aplainada, tem umas partes ó, que estão mais altas que as outras, ok? Ela está aplainada, não é 100% plano não. Quando está 100% plano, ganha o nome de chapada, mas mesmo assim são variantes de planalto, tá bom? Então o que são planaltos? São
áreas aplainadas acima de 300 metros, a explicação é essa. Já a planície são áreas aplainadas com no máximo 100 metros. Então, peraí, entre 100 e o 300, né, nós temos aí, né, uma grande diferença. Aí nós temos outras unidades de relevo que são variantes de planaltos e planícies, que são escarpas, são serras, são relevos ali que são transitórios, tá bom? Mas a unidade mesmo, aí nós temos o planalto e agora a planície, que vai até 100 metros, a explicação é a mesma, tá bom? São terras aplanadas que vão até no máximo 100 metros, tá? Elas compõem basicamente o solo, aqui a parte de baixo onde nós estamos. E por último, nós temos as depressões. São áreas mais baixas que o relevo ao seu redor. Então, o relevo está aqui formado. Tem essa área aqui mais baixa? Essa área é uma depressão. E aí nós temos dois tipos de depressões. Nós temos a depressão relativa, que é só quando ele é mais baixo do que a área ao redor. E nós temos a depressão absoluta, quando é mais baixo que o nível do mar. Como assim? Ó, aqui é uma área altona e aqui é uma área baixinha. Você tem uma depressão aqui, nessa área alta, que ela vai até aqui mais ou menos. Ela é mais baixa aqui assim. Ela é baixinha aqui. Ela é mais alta ainda do que a área plana, do que a área mais baixa. Então, por isso ela é mais baixa que o relevo ao redor dela. É relativa. Agora, aqui embaixo, quando nós temos aqui, tá no nível do mar, e aqui nós temos uma depressão, ela vai ficar abaixo do nível do mar. Então, a depressão relativa, ela é abaixo do relevo ao redor. A depressão absoluta, ela é abaixo do nível do mar. Também não é difícil entender isso aqui. Com esse material, você copiando, você já coloca isso na cabeça rapidinho. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Aqui nós temos os exercícios para vocês fazerem, que vão da 79 até 85. E é basicamente isso aqui. Espero que todos entendam. Quem não entender direitinho, reveja o vídeo. Qualquer coisa, a gente tenta tirar as dúvidas da melhor maneira possível, mas vocês tendo isso aqui copiado, né, o impresso e acompanhando o vídeo, não é das matérias mais difíceis que tem não, fica fácil de entender, tá bom? Então, fique com Deus, até a próxima.